أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmão. Como vai? Alaikum assalam, alhamdulillah. Alhamdulillah, irmão. Qual é o teu nome? Fernando Bender. De onde é que tu é? Eu sou de Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Isso. Tu tem descendência árabe? Nada. Por que tu te tornou muçulmano? Eu me tornei muçulmano porque ficou claro para mim que o Corão sagrado veio de Allah. E uma vez que isso ficou claro para mim, não tinha por que eu não pertencer à religião que segue, que tem esse livro como livro sagrado. E há quanto tempo tu é muçulmano? Em torno de 7, 8 meses, desde 15 de novembro de 2008. Alhamdulillah. Onde que tu começou a conhecer o Islã? Na França, em Toulouse. Ali foi umas 2, 3 semanas de conversas, de debates sobre o Islã, sobre a fé islâmica e as evidências de que estão no Corão, como isso acontece. E por último, então, um livro que é Quran and the Modern Science, né? Corão e a Ciência Moderna, do Dr. Maurice, não me lembro o sobrenome, Maurice. Esse foi o que me chamou a atenção e que foi, depois disso, a casa caiu, que diz o irmão nosso. E tem bastante muçulmanos por lá? Tem. Proporcionalmente, parece que estão em torno de 15 a 20% da população lá da França. Na cidade lá que eu estava, estão erguendo uma mesquita. Eles têm 2 salas de oração lá em Toulouse. Então dá para ter uma ideia que o nível de organização da comunidade lá é crescente. Isso é muito bom. Tu trabalha com o que, irmão? Eu sou aluno de doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou bolsista de pesquisa. Tu és um doutorando em que, então? Engenharia elétrica. Alhamdulillah, irmão. E o que é o Islã para ti? O Islã é o caminho que a gente tem que seguir para encontrar Deus. Alhamdulillah que a gente tem essa mensagem deixada aqui para nós, né, irmão? E o que é Allah em tua vida? É tudo. Não existe como comparar Allah com nada. Não existe nenhuma outra coisa, vida, pessoa, qualquer coisa que se compare a Allah. Então, tudo perto de Allah desaparece. Então, só existe Allah. E o que o profeta significa na tua vida? É o melhor exemplo que eu tenho para seguir, para ficar no caminho que leva a Allah. Se tu visse o profeta hoje na tua frente, o que tu falaria para ele? Eu não sei, eu acho que eu ia chorar bastante primeiro, mas eu ia agradecer para ele, eu ia agradecer a tudo que ele fez, o que ele nos disse, o que ele nos ensinou. Isso é muito importante. Eu ia agradecer. E como que tu busca o conhecimento muçulmano? De que forma tu busca isso? Lendo o Corão Sagrado, a tradução do significado para o inglês ou para as línguas que eu entendo, não conheço o árabe. Lendo os hadiths do profeta, que é os ditos que garantidamente vêm do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, convivendo com os muçulmanos e principalmente trocando essa experiência, mas de uma maneira não de restringir, mas de pluralidade. Conversar com os muçulmanos, rezar junto com eles e comentar as nossas experiências que a gente tem no dia a dia, principalmente no Brasil, que não é um país islâmico, está muito longe disso. E então, como se lida com as dificuldades que se apresentam no dia a dia, desde da alimentação até a tua atitude no meio de outras pessoas. Então, isso tudo eu acredito que nos torna
melhores muçulmanos, mas sempre rezando e pedindo ajuda a Allah, que é dele que vem a ajuda. E, então, assim, como tu falaste, tu pratica a oração, tu tem a tua conduta o máximo voltada para uma conduta que o profeta enviou para nós, né, como exemplo. E como tu divulga a religião? Além dessas... Pois é, dentro da família, conversando, comentando, citando hadiths do profeta que se enquadram numa situação que a gente esteja conversando, que a gente esteja vivendo. Mas basicamente isso eu aprendi de um egípcio, Ahmed, por sinal. Foi com ele que eu conheci o Islã, principalmente. A primeira pessoa que me apresentou o Islã, assim, ele disse que pela conduta do muçulmano, as pessoas têm que ser capazes de olhar e dizer: essa pessoa é muçulmana. Eu acho que é isso que nos diferencia. Uma vez que tu tá com uma vestimenta que é padrão, uma vez que tu tá na rua junto aos demais, ou que tu tá num ambiente de trabalho, de lazer, a tua conduta vai dizer se tu é muçulmano ou não, e isso faz parte da divulgação. Principalmente das pessoas que te conheciam antes de te converter e te conhecem agora. Essa atitude dentro do que se espera do muçulmano, do que o Islã indica como a gente deve viver e agir assim no meio de uma sociedade onde não existem muçulmanos, exceto tu e alguns poucos. Isso é parte da divulgação do Islã. É uma divulgação mais lenta, mas é uma divulgação mais duradoura naquelas pessoas que percebem isso. E conversando com as pessoas sempre que tu pode falar do Islã, mas é uma coisa que pode acontecer quando o momento permite, não necessariamente quando a gente quer, nem da forma que a gente quer. Isso que eu imagino. Posso estar enganado, mas para mim isso parece ser o mais palpável. Te agradecemos então, irmão. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري